Maria Colune, tudo bem com vocês? Então vamos lá, gente, para nossa aula de número 4, ainda falando sobre conjuntos, tá? Pessoal, essa aula eu vou corrigir aquelas duas questões que eu tinha deixado para casa, daqueles problemas envolvendo o diagrama de 3, tá? Vou corrigir porque esse tipo de questão já caiu em provas anteriores do Colune, tá? E quando caiu assim, com 3 situações. Então eu acho muito importante a gente corrigir para não ficar dúvida nenhuma, porque vai que esse ano caia na prova novamente, tá? E aí, na sequência, eu vou fazer uma outra questão com vocês também, tá? Abordando aí um outro tipo de assunto. Mas primeiro vamos à correção. Então, gente, o primeiro exercício que eu marquei está na página 5, é a questão número 18, tá? Bem semelhante a que caiu na prova do Colune. Então, veja só. Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês no concurso, então eu coloquei aqui, ó, conjunto da matemática, do português e do inglês. 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas 3 disciplinas. Além disso, sabe-se que... Galerinha, quando vocês lerem aí todos os outros tópicos, vocês vão perceber que todos os dados, ele vem seguido da palavra não. Por exemplo, primeiro, 14 não obtiveram nota mínima em matemática. 16 não obtiveram nota mínima em português. E assim por diante. Então, o que leva a gente a concluir nessa questão, uma questão aí de percepção, é que o diagrama, ele vai ser preenchido por aqueles dados referentes aos alunos que não obtiveram nota mínima em nada. E aqueles que obtiveram, o exercício falou exclusivamente no enunciado. Volta lá. 20 obtiveram nota mínima para aprovação das 3 disciplinas. Então, de maneira diferente agora, o que foi sim, a gente coloca do lado de fora. Então, esses aqui foram aprovados e todos esses aqui não foram, tá certo? Beleza, então. Agora, usando aquele padrão que eu falei para vocês, preencho primeiro aquele que é a interseção das 3 matérias. Então, a gente vai procurar lá embaixo, ó. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. Coloquei aqui. Aí, agora, qual que é o próximo passo? Pegar as interseções de 2 a 2 e subtrair esse que tá aqui de vermelho, tá? Então, vamos de baixo para cima. 7 não obtiveram nota mínima em português e inglês. Ó, português e inglês. Tá vendo? Então, eu faço 7 menos 2 e ponho 5 aqui, ó. De modo que em português e inglês eu vejo um total de 7. Depois, 3 não obtiveram nota mínima em matemática e inglês. 3 menos 2, 1. Aqui, ó, a gente vê o 3 aqui, tá? Depois, 5 não obtiveram em matemática e português. 5 menos 2, coloquei o 3 aqui, beleza? E aí, por último, a gente vai pegando aqueles que são únicos. Ó, 12 não obtiveram nota mínima em inglês. Só que eu tenho que lembrar que inglês é tudo e eu já tenho 5, 7, 8. Então, eu faço 12 menos 8, ponho 4 aqui, tá? Depois, 16, não em português. Então, ó, eu tenho que pensar que eu já tenho 5 e 2, 7 e 3, 10. 16 menos 10, 6. E por último, 14 não obtiveram em matemática. Eu já tenho 6 aqui, 14 menos 6, 8. Lembrar sempre de subtrair, beleza? Aí o exercício pergunta: a quantidade de candidatos que participaram do concurso
foi? Gente, ele perguntou quem participou, não questão de aprovação, tá? Então, o que a gente sabe que aqui dentro todos foram o quê? Reprovados e aqui aprovados. Mas todos fizeram a prova. Então, para a gente marcar o resultado correto, é só somar todos os dados que a gente tem aqui. Então, ó, quando eu somar aqui dentro, ó, 10, 13, 14, 20, 24, 29, 49 pessoas fizeram a prova. Tudo bem? E aí vai me dar como opção correta a letra E. Beleza? Gente, o outro exercício que eu marquei para vocês, também na página 5, foi a questão número 20, tá? Então, confere aí comigo, ó. No Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda, foi feita uma pesquisa com alguns alunos do curso de computação gráfica a respeito do domínio sobre 3 aplicativos. As respostas foram as seguintes. Então, vamos já colocando os dados aqui nos diagramas. Lembrando que, ó, primeiro eu faço do meio, por isso eu coloquei de cor diferente. Então, ó, ao contrário do outro exercício, aqui é o sim, são aqueles que dominam. 40 dominam os 3 aplicativos. Então, eu coloquei, ó, Word, Excel, PowerPoint e o 40 no meio, tá? Depois, sempre, gente, de baixo para cima. 45 dominam Word e PowerPoint. Então, eu fiz 45 menos 40, coloquei o 5 aqui. Tá? Depois, 53 dominam Excel e PowerPoint. 53 menos 40, 13. E por último, 61 Word e Excel. 61 menos 40, 21. Tudo bem? Agora, pegando os únicos, ó. 65 dominam PowerPoint. Lembrando que é tudo, então eu somei, ó, 40 com 13 com 5, aí aqui ficou, ó, 58, 65 menos 58, 7. Depois, 84 dominam Excel, ó, então eu somei 40 com 21, 61, 74, 84 menos 74, 10. E por último, 78 dominam o Word. Aí eu fiz aqui, ó, 61 com 5, 66. Aí eu fiz 78 menos 66, 12. Tá bem? E 3 não dominam aplicativo algum. Aí esse eu coloquei do lado de fora, tá? Porque destona, né, das informações dali. Com base nessas informações, o número de estudantes do curso de computação gráfica que responderam a essa pesquisa ele quer o total, tá? Se a pessoa domina 1, 2 ou 3 ou não domina nada, não importa. O importante é quem respondeu. Então aí a gente soma todos os dados, incluindo o 3, e vamos ter um total de 111 pessoas, que me dá a alternativa letra D. Certinho? Galerinha, olha só, eu fiz com vocês as 2 questões de diagrama de 3 e assim, acho que essa matéria de diagrama, resolução de problemas ficou bem entendida, tá? Aí agora não vou voltar nela mais, só mais pra frente quando for fazer a revisão, tá? Agora eu vou fazer com vocês um exercício extra, ainda falando de conjuntos. Pessoal, esse exercício não tem na apostila de vocês, tá? É um exercício extra mesmo, para poder complementar, enriquecer aí um pouquinho o conteúdo. Eu peguei como base uma questão que caiu na prova do Colune de 2014, tá? Coloquei o enunciado dela aqui no quadro e antes da resolução eu vou disponibilizar a foto da questão para vocês anotarem direitinho e acompanhar comigo. Pessoal, então a questão ela diz o seguinte, ó, acompanha comigo aí, tá? Sejam
N, esse aqui é o conjunto dos números naturais, então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Depois, M pertence a N, tal que M é divisor de 24. Então, eu coloquei aqui, ó, quais são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Todos os números que dá para dividir exatamente o 24, tá? Depois, o P também é natural, é múltiplo de 2 e menor do que 14. Então, ó, múltiplo de 2, 0 é múltiplo de qualquer número, não esqueça disso não. Então, eu coloquei, ó, todos os números pares até o 12, porque ele falou menor que 14, então o 14 não entra, tá? E no conjunto Q, ele colocou que Q é um quadrado perfeito divisor de 64. Pessoal, quadrado perfeito é aquele número que tem raiz quadrada. Tipo, raiz quadrada de 9 é 3, então 9 é um quadrado perfeito. Aí aqui eu coloquei, ó, todos que além de ser quadrado perfeito, também são divisores de 64. O 1 ele tem raiz quadrada, é 1. O 4, 16 e o 64, tá? Então, tá vendo, gente? Isso aqui é uma questão do Colune e isso aqui você tem que fazer, né? A saber montar aí essa questão de múltiplos, divisores, então achei muito interessante a gente trabalhar aqui, beleza? Pessoal, aí agora eu vou fazer com vocês a análise das alternativas. Aqui ele pede a incorreta, tá? Então eu coloquei primeiro a letra A e aí a gente vai ver se essa aí já é a incorreta ou se ela está certinha, tá? Então, ó, primeira aula nossa, estão lembrados? Interseção, diferença de conjuntos, pra gente retomar essa ideia aí, além dessa montagem. Então, vamos fazer? Ó, primeiro, interseção são os elementos comuns. Então, a gente vai pegar, ó, comuns em M e comuns em P. Vamos colocar aqui, galera? Ó, quem são? O 2, o 4, ó, vou marcar 2, o 4, o 6, o 8 e o 12. Então, ó, 2, 4, 6, 8 e o 12. Menos interseção de P com Q. Quais são os comuns aqui, ó? O 4 apenas, não é isso? Pessoal, fizemos a interseção, o que é a diferença? É você tirar esse conjunto do primeiro, estão lembrados? Então, a gente risca aquilo que é comum, no caso aqui, o 4. Então, a gente tirou o elemento 4 do primeiro conjunto. E o que sobrou como resposta? No primeiro, 2, 6, 8 e 12. Gente, verdadeiro, ok? É a resposta que ele colocou aqui. Então, essa opção está correta. Gente, agora nós vamos testar a alternativa letra B, tá? Ó, aqui já aparece interseção, união, tá? Então, vamos lá. Gente, nesse caso, como tem parênteses, eu preciso pensar no parênteses primeiro, tá? E o parênteses aqui é uma união. E a união, ela quer dizer juntar todos os elementos, no caso aqui do conjunto P com o conjunto Q. Então, quando eu juntar, eu vou estar pegando isso tudo aqui, certo? Então, isso aqui, ó, passa a ser um conjunto da união, beleza? Quando eu fizer a interseção dos elementos de M com essa união aqui, observem quais elementos eu vou ter. Interseção são os comuns, ó. O 1 tem que estar no M e nesse conjunto ao mesmo tempo, ó. O 1, o 2, o 4, o 6, o 8, o 12, certo? Então, eu coloquei aqui, beleza. Aí, eu tenho que comparar
se esta operação é igual a essa, tá? Então aqui eu tinha 2 parênteses, eu tive que fazer 2 momentos. Então vamos tirar esse aqui, ó, só para não confundir na hora de pensar na resolução. Ó, M interseção com P. Então são os comuns em M e P. Então eu peguei aqui, analisa comigo, ó. 2, 4, 6, 8 e 12. Depois, interseção, os comuns em M e Q, ó. M e Q. Apenas o 4 é comum. Então aí 1 também, né? 1 também. Eu coloquei aqui, ó, 1 e 4. Joia? E agora o que ele quer fazer? A união, juntar. Então eu peguei todos os elementos aqui e juntei com esses. E coloquei em ordem crescente, ó. 1, 2, 4, 6, 8 e 12. E aí, compara, tá vendo? A primeira operação com a segunda operação teve o mesmo resultado. Então, essa afirmativa, ela está correta, beleza? Agora a gente vai testar a alternativa da letra C, tá? Olha só, essa aqui eu tenho 2 operações, a união e a interseção. Então, como a interseção está entre parênteses, eu vou fazer primeiro. Então, eu vou pegar, ó, elementos comuns do conjunto P com o conjunto Q. Então, se a gente observar aqui, ó, o único elemento comum é o 4, tá? Agora, quando eu for unir o conjunto M ao 4, observem que o elemento 4, ele já faz parte do conjunto M. Então, na hora de escrever, não vai fazer diferença, né? Porque eu não preciso repetir esse elemento. Então, a minha resposta aqui vai ser o próprio conjunto M. E aí, isso mostra que essa alternativa aí está verdadeira. Agora, testando a D, é claro que a gente já sabe que, como a D é a última alternativa, ela é a incorreta, tá? Porque todas as outras estavam certas. Só que aí eu vou mostrar para vocês por que ela é incorreta, né? É bom que a gente treina mais um pouquinho. Então, o que foi colocado aqui, ó? P menos Q é igual a esse conjunto. Vamos lembrar da diferença. Primeiro, a gente marca os comuns, não é isso? E retira os elementos comuns que o segundo conjunto tem, a gente retira do primeiro. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos marcar no conjunto P e no Q, primeiro os elementos comuns, tá? Então, ó, aqui o 4... Somente o 4, na verdade, não fui com a empolgação danada para ser um elemento só. Agora a gente vai tirar o elemento 4 do P, tá? Então a gente vai tirar ele daqui, né? Que é o primeiro conjunto. Então observa que a resposta da diferença tem que ser todos os elementos que sobraram onde? No primeiro conjunto, que no caso aqui é o P. Tá? Então, gente, o que sobrou? Sobrou o 0, sobrou o 2, o 6, o 8, o 10 e o 12. Então, ó, ela estava quase certa, tá? Para aquele aluno que esqueceu de colocar o 0 ali, né? Até passaria. Mas não, o 0 faz diferença, faz falta. Então, por falta desse elemento, essa é a alternativa errada. Beleza, gente? Pessoal, olha só, essa questão foi para a gente voltar aí lá na primeira aula, relembrar a interseção, união, diferença, porque agora a gente vai trocar de conteúdo. Então é sempre bom a gente recordar para ver se realmente ficou alguma dúvida, tá? Claro que quando as aulas presenciais voltarem, se ainda tiver alguma coisa para ser esclarecida, é só vocês perguntarem. Tá? Mas eu achei essa questão bem pertinente por ser do Colune, para a gente recordar isso aí. E a dica da aula de hoje, pessoal, se você teve dúvida na questão aí de divisores múltiplos de um número, dá uma voltada nisso aí, tá? Porque a gente não pode, às vezes, vacilar nessa montagem. Um elemento que a gente vacila e não coloca aqui, a gente perde a questão.
Tá bom? Se ainda tiver dúvida nisso, qualquer coisa, me fala lá no grupo que eu posso montar uma aula fazendo uma revisão também dessa questão de múltiplos, divisores, quadrados perfeitos. Posso inserir aí como parte de uma das nossas aulas, tá bom? Hoje não tem tarefa, porque essa questão é uma questão extra. As questões boas da apostila já fiz todas com vocês, tá? Que era do nível aí do Colune. Então aí na semana que vem a gente retoma nosso conteúdo. Beijo grande e até lá!